No episódio de hoje do Fertilidade Descomplicada, nós vamos falar sobre os casais homoafetivos masculinos e femininos e o desejo de serem pais ou mães e como a medicina reprodutiva pode ajudá-los aí nessa caminhada. Para isso, eu tenho aqui a doutora Larissa, o doutor Josélio, que vão nos contar tudo e esclarecer diversas dúvidas sobre esse assunto. Sejam bem-vindos, é uma alegria tê-los aqui. E, doutora Larissa, conta pra gente, né, quando o casal homoafetivo feminino procura a ajuda da medicina reprodutiva, né, quais são os caminhos aí que ele vai trilhar ao longo desse tratamento? Bom, Aline, a primeira coisa, né, quando a gente recebe no consultório o casal homoafetivo feminino, a gente vai fazer uma avaliação inicial desse casal. Muitas vezes elas já vêm com um desejo pré-definido de quem vai ser submetida à estimulação ovariana, quem vai ser submetida ao tratamento. Outras vezes não chegam tão definidas e a gente acaba fazendo uma avaliação de ambas, muitas vezes, para conseguir direcionar ali qual seria a pessoa, né, dentro do casal ideal no sentido de prognóstico, né, de melhor prognóstico, a ser submetida ao tratamento em si. E aí a gente tem duas formas de tratamento possíveis para os casais homoafetivos femininos. Um de baixa complexidade, que é a inseminação intrauterina, ou então a fertilização in vitro, a FIV, né, que é um procedimento um pouquinho mais complexo. E a gente vai, então, avaliar o casal, fazer os exames iniciais e entender qual que é o desejo delas e ver se esse desejo é compatível com o quadro clínico também, para a gente conseguir escolher entre esses dois tipos de tratamento. Entendi. E o que determina se vai ser uma inseminação ou se vai ser uma FIV, por exemplo? Olha, primeiro, às vezes o casal já tem o desejo de seguir por um caminho ou por outro, né? Agora, relacionado à avaliação, né, das pacientes, a gente tem, por exemplo, como a inseminação intrauterina é um tratamento de menor complexidade, que a fecundação, né, o encontro do espermatozoide com o óvulo vai acontecer dentro do organismo, eu preciso, por exemplo, ter certeza que a trompa dessa paciente é pérvia, para que esse tratamento seja possível. Então, inicialmente, a gente vai fazer a avaliação inicial desse casal, a gente já comentou um pouquinho no outro episódio, né, dos exames preliminares, os exames básicos que a gente tem que fazer um ultrassom, fazer a esterossalpingografia para avaliar as trompas, né, avaliar a reserva ovariana muitas vezes, que às vezes se a gente tiver aí ou uma trompa obstruída ou uma reserva baixa, talvez seja mais interessante a gente então fazer o direcionamento correto para FIV, né, e aí a gente vai orientar esse casal para a gente conseguir equilibrar desejo e indicação clínica, né. E a gente precisa também do sêmen do doador, né, que a gente trabalha na clínica com um banco de sêmen, que é parceiro nosso, para que essas pacientes possam fazer a escolha do sêmen ideal, né, de acordo também com o desejo delas. Elas vão ter acesso ao site, procurar saber um pouquinho, né, sobre aquele doador, que é anônimo, mas a gente tem algumas informações disponíveis no site. Elas fazem a escolha desse sêmen doado para a gente dar seguimento ao tratamento. Aliás, nós temos aqui uma entrevista com a Érica, do Banco de Sêmen ProCid, que contou exatamente o que é levado em conta na hora de escolher esses doadores. Então, como é feita essa seleção, né? Quais são as características desse doador que estão ali disponíveis para quem vai escolher esse sêmen. Érica, conta pra gente um pouquinho mais. Então, o doador ele tem que ter entre 18 e 45 anos, ser saudável e ser apto para esse programa, se comprometer a fazer todos os exames e fazer parte de um programa de doação de sêmen. Então, eles são voluntários, eles procuram o ProCid. A partir daí, é o primeiro passo, ele vai colher um exame de espermograma, onde vai ser analisado volume, concentração, motilidade, morfologia. Não basta estar nos parâmetros de normalidade, precisa estar acima dos parâmetros de normalidade, porque a amostra de doador ela nunca é fornecida fresco, ela passa por um programa de congelamento e descongelamento, então ela precisa estar acima dos parâmetros de normalidade e sobreviver ao processo de congelamento. Ok, passou por essa etapa, o doador, ele passa com uma entrevista com o biomédico, onde ali eu vou descrever quem é esse doador.
Os doadores, eles não podem ter nenhum tipo de identidade, eu não posso identificar esse doador, mas a gente aprendeu com a necessidade das pacientes que a gente pode descrever ele um pouquinho mais. Então, eu vou descrever essa pessoa que eu estou vendo aqui na minha frente, se ele é um loiro, se ele é um moreno, a cor da pele, a cor dos olhos, o formato do nariz, o formato da boca, a partir daí a escolaridade, quais são as suas preferências, as características do pai, as características da mãe, se ele é uma pessoa saudável. Então, tudo isso a gente começa a descrever um pouquinho mais o doador. O programa de doação, o doador, ele se compromete a vir no mínimo 10 vezes na clínica. Então, a gente começa a conviver com essa pessoa. E a equipe inteira, a gente consegue descrever, nossa, esse doador parece um jogador de futebol, esse doador parece um ator, ou esse doador não parece ninguém, entendeu? E ali a gente dá a nossa opinião conforme o que a gente está conhecendo essa pessoa. Ele começa o programa de doação, ele passa com um urologista, onde ele vai ser triado para doenças genéticas hereditárias, ele faz alguns exames com o urologista e, se ele é aprovado, ele vai colher os exames sorológicos. Exames para hepatite B, hepatite C, sífilis, HIV, HTLV, sorologia para Zika vírus, tipagem sanguínea, eletroforese de hemoglobina. Esses exames estando todos negativos, ele começa o programa de doação. Depois de 6 meses que ele inicia o programa de doação, ele colhe novamente todos os exames sorológicos. A cada 6 meses a gente repete todas as sorologias, que são os exames de sangue, e a cultura seminal. Dando tudo negativo, estando ok, ele segue o programa. Depois de 6 meses que ele efetua a primeira doação e que ele colhe a segunda sorologia, essas amostras começam a ser liberadas. Então, como é que a gente identifica aqui? Para mim, chega o João da Silva, ele entra dentro do laboratório, ele é o número 1200. Então, quando eu vou liberar esse doador, o ProCid tem um buscador online, onde eu vou selecionar ali as características que eu acho mais importante. Primeiro, meu procedimento, eu vou fazer uma simples inseminação ou eu vou fazer uma fertilização in vitro? Eu vou selecionar o meu procedimento e as características ali que eu acho importante. Grupo sanguíneo, cor dos olhos, cor da pele, tipagem sanguínea. A gente sempre pede para as pacientes escolherem de no mínimo 3 a 5 doadores e passar para a gente por ordem de preferência. Ali eu vou ver qual doador está disponível. Todos que estão no site estão todos liberados, mas a gente precisa ver a disponibilidade deles para a região que a paciente mora e para o procedimento que ela vai realizar. A gente faz a reserva do doador e a clínica faz a solicitação. Para utilizar o banco de sêmen no Brasil, precisa de um médico, uma clínica cadastradas. Nós acabamos de agora lançar, a gente começou a fazer o CGT Bank dos doadores, onde vai criar as mutações de mais de 3.800 variantes para 75 doenças, para 75 doenças autossômicas. Então, esses doadores vão começar a disponibilizar esses exames também, tá, para os casais. E agora a gente faz o photomatching dos doadores. Eu não posso identificar a foto desse doador, mas o casal pode me enviar uma foto deles, junto com a seleção que eles fizeram, e a gente vai comparar ali qual é o doador mais compatível, ou com a mulher, ou com o marido, ou com o casal homo, ou com a própria paciente. E a gente dá uma devolutiva disso e qual doador que ela selecionou é mais compatível. Muito interessante saber que existe esse universo aí de possibilidades, né? Larissa, e o que o Conselho Federal de Medicina diz sobre a maternidade ali compartilhada, né? Olha, Aline, desde 2017, na resolução do Conselho Federal de Medicina, acerca, né, da forma ética da gente lidar com esses tratamentos de reprodução assistida, já havia prevista essa gestação compartilhada, né? O que é isso? O casal homoafetivo feminino, ele pode fazer o tratamento de forma em que as duas parceiras participem do processo. Então, uma pode ser submetida a todo o tratamento
para estimular, né, a produção de óvulos. Então, a gente vai fazer o estímulo ovariano, captar os óvulos e fazer a fertilização no laboratório com o espermatozoide proveniente desse sêmen doado, formando o embrião. E a outra parceira recebe esse embriãozinho já formado e ela vai gestar, vai passar pela gestação. Doutor Josélio, conta pra gente agora no caso, então, dos casais homoafetivos masculinos, né? Como que é aí essa caminhada? O que é feito para eles? Aline, os homoafetivos masculinos, eles têm algumas questões diferentes do feminino. O feminino tem o óvulo, tem lá o útero, não tem o espermatozoide. No masculino, ele só tem o espermatozoide. Então, eles vão precisar do óvulo e do útero. O óvulo eles vão conseguir através de quem? De uma doadora. Essa doadora ela pode ser anônima, mas conforme as novas normas agora da éticas do Conselho Federal de Medicina, elas também podem ser uma parente de um deles, sendo que essa parente não pode ter questões de consanguinidade, certo? O útero tem que ser obrigatoriamente de uma parente deles, né? Então vai escolher qual deles tem alguma parente, que pode ser de primeiro, segundo, terceiro e até quarto grau. Quarto grau significa até prima, certo? E aí, logicamente, essa parente, né, nós vamos avaliar se ela tem condições, né, de gestar uma criança e também, conforme as novas normas, essa parente ela já tem que ter um filho, né, vivo já, ela já tem que ter gestado pelo menos uma vez. Bem, agora ouvindo vocês falarem, eu imagino que o aspecto psicológico seja muito importante também, né, nesse processo, para que não tenha dúvidas, arrependimentos. Na clínica a gente tem um acompanhamento com a psicóloga, né, e esses casais, então, devem passar por esse acompanhamento. Essa psicóloga vai avaliar essas questões, como é que está essa situação. Aquela que está recebendo, por exemplo, que vai gestar para os homens, né? Ela está preparada para isso? Ela está preparada depois para entregar essa criança para eles? Os papéis têm que estar bem definidos e bem entendidos, né? Exatamente. Essa definição de papéis precisa acontecer e quem vai contar para a gente como que é feito, né, esse processo, essa caminhada aí realmente de entender se essa receptora, né, essa doadora estão aptas realmente a participar disso, é a Laura Bechara. Laura, como é que funciona esse acompanhamento? Então, Aline, é bem como você falou mesmo, né? Num tratamento de reprodução assistida para casais homoafetivos, o que a gente acaba se atentando, né, nas entrevistas psicológicas é mesmo a questão do casal enquanto essa definição de papéis, né, se tem clareza, né, do lugar que aquela pessoa vai entrar ali na vida deles e a própria pessoa também, como que ela se coloca nesse lugar. É previsto que a mulher tenha pelo menos um filho, é a mulher que vai emprestar o útero, né, para gestar para esse casal. E aí isso é interessante, né, quando um casal homoafetivo masculino precisa desse recurso. É interessante que ela já tendo um filho, ela já vivenciou esse processo de gestação, de possível vínculo com a criança, que obviamente vai ter um vínculo, mas é um vínculo diferente. Ela tendo clareza do papel que ela vem a desempenhar ali, né, isso fica menos preocupante, né, para o futuro dessa família. E claro, né, o que mais conta para a gente é o desejo que os pais vão ter em relação a essa criança, a relação que eles têm com essa pessoa que vai emprestar o útero de substituição, como que isso foi se configurando, né, antes mesmo da possibilidade de tratamento, e aí que agora vai ter essa situação com uma certa fragilidade da relação, mas que vai fortalecer o que já havia sido estabelecido. Então, se essa pessoa, né, se ela tem um estado civil, né, se ela é casada, o cônjuge também será ouvido,
né, para ver se isso para ele fica ok, como fica para esse casal. Então, é escutado, né, o casal desejante, que vai precisar do útero de substituição, e também o casal que vai emprestar o útero da mulher. Né? Qual o momento da vida em que se encontra essa mulher, se tem impedimentos reais e algum também subjetivo, que na fala dela, né, com a escuta da psicologia, a gente consegue detectar, clarear para ela mesmo, que muitas vezes não tem notícia disso, né? Então, com algumas entrevistas, a gente consegue ter uma clareza um pouco maior dessa situação e fazer essa devolutiva, né, para todos os envolvidos ali. Na verdade, no caso de doação de gameta, a gente avalia que simbolismo que é dado para esse gameta. Tem pessoa que vai dar para esse gameta um simbolismo de filho. Tem gente que vai só mesmo, é uma célula, é uma possibilidade de vida, não é uma vida humana ainda. Né? Então, depende de quem doa e de quem recebe. Se houver algum senão, algum desconforto, eu sempre recomendo à equipe médica aguardar mais um pouco, né? Porque isso acaba desencadeando depois questões psicológicas, psicopatológicas assim mais graves. Né? Então, como está envolvida aí a vida da criança que está chegando, né, a vida dos próprios pais, a gente recomenda ter um pouco mais de clareza. Agora, essa doação consentida de óvulos, isso é recente, a gente ainda não tem notícias de como isso será, né, quando ofertada essa possibilidade para a mulher, né? Mas a gente ainda tem que percorrer esse caminho para saber como. Claro que é uma possibilidade importante, a mulher muitas vezes quer alguém da sua família pelas questões de características aí genéticas, características físicas, mas a gente ainda não tem notícia de como que vai ficar a relação dessa com a outra que doou, né? Como eu falei, vai depender que conotação que ela vai dar para aquele gameta. Bem, muito obrigada, Laura, pela sua contribuição. Agora, doutor Jusélio, e quando não tem essa parente aí obrigatória, né, de até 4º grau? O que esse casal aí faz? Toda vez, Aline, que a situação não se enquadra nas normas éticas do Conselho Federal de Medicina, nós temos, então, a opção de entrar com um processo, né, lá no Conselho Federal de Medicina, para que eles, então, avaliem a situação. A partir do momento que eles avaliaram e eles, então, entenderam o caso do casal e aceitaram, deram para nós, então, a permissão para que faça. Né? Caso eles achem que não está de acordo, a gente também não pode fazer. Bem, e para finalizar esse programa de hoje, eu quero chamar aqui a história do Marcelo, que é uma história muito linda e eu tive o prazer de acompanhar de perto. Marcelo, conta pra gente, como que foi o seu caso? Eu sempre falava para as minhas amigas, né, que se elas poderiam ser minha barriga solidária. Naquela época a gente não falava muito barriga solidária, falava barriga de aluguel, a gente nem sabia desse termo, barriga solidária, né? Então minha mãe meio que já sabia daquele meu desejo, né, daquela minha vontade. E principalmente depois que eu assumi minha orientação sexual, né? Aí que foi aos 18 anos. E depois disso, quando eu tinha lá para os meus 21 anos, por aí, a minha mãe, ela engravidou, né? Porque até então eu sou filho único. A minha mãe engravidou e minha irmãzinha faleceu aos 7 meses de gestação. E minha mãe entrou numa depressão muito forte. Eu também, na época, fiquei muito triste por ela, porque não foi fácil vê-la naquela situação. Porque era algo que ela queria muito também, entendeu? Então, depois de algum tempo, né, que se passou essa situação toda, aí eu expressei para ela o meu desejo de ser pai, né? E eu falei para ela que eu queria muito ter filhos, né? E aí ela falou que me entendia, porque o mesmo desejo ela também tinha na época, que era de ter um outro filho, que era a minha irmãzinha, que acabou vindo a óbito, né? E aí
Na época, eu falei com ela, você sabe que existe a possibilidade, né, de você ter minha barriga solidária e tal. Aí ela meio que ficou assim, parada em choque, falou assim, será que é possível mesmo? A gente foi para dar início, só que aí a minha mãe não podia por conta das patologias que ela tinha, algumas doenças em relação igual a tireoide dela, que era muito alto, o fator da idade dela, o fator da obesidade. Então, tudo isso contou. E o médico falou assim pra gente que seria melhor que eu encontrasse uma outra pessoa para ser minha barriga solidária, né? Porque com a minha mãe seria um pouco difícil. Naquele momento ali, eu fiquei um pouco sem chão, né? Até que minha tia veio até a gente e falou, não, eu quero ser sua barriga solidária. Aí a gente começou o tratamento com a minha tia, olha que história, né? A gente começou o tratamento com a minha tia e no meio do tratamento, lá com a psicóloga, quando ela estava quase para liberar o laudo para a gente começar o tratamento, o marido da minha tia interviu e falou que achava melhor que não fizesse com ela, porque eles não teriam psicológico depois para gestar essa criança e entregá-la depois para mim. Fomos de novo à estaca zero, aí minha mãe foi lá na clínica e falou assim, não, quem vai gerar sou eu. Na realidade, assim, a gente estava tentando com um embrião só, né? Pelo fato de não virem gêmeos, para não vir gêmeos mesmo, a gente estava tentando com um embrião só. O médico falou assim, olha, não quero que venha gêmeos, a gravidez já é de alto risco, então, assim, eu não quero porque sua mãe já tem todo esse fator, já teve uma pré-eclâmpsia anterior, há 4 anos atrás ela tinha tido a pré-eclâmpsia da minha irmãzinha, né? Então, assim, fica um pouco difícil. Então, vamos tentar com um embrião só. A gente foi tentando. Na segunda tentativa, a gente conseguiu positivo, porém a gravidez foi uma gravidez anembrionada. Uma gravidez onde tem o saco gestacional, porém não tem nenhum bebê dentro, não tem embrião nenhum, não tem batimento cardíaco, não tem vesícula vitelínica, não tem nada. E aí foi onde eu fiquei muito triste também, comecei a chorar, porque diversas vezes tentando. Aí na segunda tentativa de transferir mesmo, aí não deu certo, eu já estava com aquela expectativa, já tinha feito festa, tinha contado para todo mundo que tinha dado positivo, e depois a minha cara de ter que contar para todo mundo que não era um positivo, que não tinha dado certo. A gente fez a terceira tentativa, deu negativo. Quando foi na quarta tentativa, o médico falou assim, vamos colocar 2 embriões, porque se um não pegar, pelo menos o outro a gente tem uma chance de pegar, entendeu? São 2 tentativas em uma aí, então, desse jeito. Falei, então vamos. Nessa tentativa vieram gêmeos. Praticamente toda semana a gente tinha 3 consultas com profissionais diferentes, sabe? Eram 2 ultrassons praticamente por semana, que é coisa que não se faz numa gestação comum, entendeu? Então a gente passava por obstetra particular, obstetra do convênio, obstetra também do SUS, a gente passava, porque a gente queria que fosse realmente uma coisa muito assistida, porque a gente estava realmente com muito medo. Tanto é que no dia que eles foram nascer, os bebês foram nascer, a gente foi para uma consulta de rotina, né? E a médica falou assim pra gente, eles estão com 34 semanas, 5 dias. Eles estão com 34 semanas, 5 dias, estão com um peso bom, né? Eu poderia segurar eles até as 36 semanas. Só que tá tendo uma pequena alteração aqui no Doppler do NOAA, de passagem de nutrientes, né? E aí, então, nós vamos fazer a cesárea agora. E eu, quê? Agora? Foi tranquilo para ela super entende tudo, né? Hoje em dia nós moramos todos juntos, tá? Meio que assim, eu não quis tirar muito de perto dela, porque ela é muito apegada com eles também. E eles são os xodós dela, né? É praticamente assim uma mãe-vó para eles, né? Porque eu sempre brinco assim, se minha mãe se vó, qualquer vó aí é mãe 2 vezes, a minha é 3, porque ela até gerou os bebês, né? Então, por esse motivo, aí a gente tem muito amor para dar para esses bebês, né? É muito bonito de ver, né? Todo esse amor que tem nessa história, a história aí da mãe do Marcelo,
Obrigada, viu, Marcelo, pela sua participação. Bem, a gente vai ficando por aqui e eu quero agradecê-los aí pela participação. Chegamos ao fim aí do nosso 10º episódio da primeira temporada. Sim, já posso falar que é a primeira temporada porque, olha só, teremos a segunda. Sim, o Fertilidade Descomplicada foi um sucesso, vocês gostaram e enviaram muitas dúvidas que nós não conseguimos responder apenas em 10 episódios. Então, aguardem, porque é nas redes sociais que nós iremos avisar quando a nova temporada vai começar.